Amém. Glória a Deus. Irmão, feche os olhos. Eu sempre gosto de começar com uma oração. Eu creio que ninguém veio aqui à toa, amém? Hoje eu estava ensinando os meus meninos. Meus não, né? Do Senhor. Há muito poder em comparecer. Há muito poder em comparecer no lugar onde a presença do Senhor está. Às vezes o Senhor pode trazer uma frase para você num culto que destrave a sua vida. Às vezes você pode ter um encontro com o Senhor que te eleva 10 anos espiritualmente, até porque tempo para Deus não é nada, né? Então, vamos falar com o papai. Fale você. Senhor, fale comigo essa noite. A presença do Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, e como a minha tia disse, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar, nos exortar, nos consolar, nos edificar. Mas o principal papel dele é nos ensinar, para que nós estejamos cada vez mais próximo de quem nós realmente somos, daquilo que o Senhor criou. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor me ministrou, Pai, que aquilo que eu vou falar aqui hoje, Pai, que o Senhor venha ministrar no coração de cada um. Pai, que o Teu Espírito, Pai, venha fazer a obra neste momento. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que ninguém venha, Pai, que ninguém tenha vindo para cá à toa, Senhor, mas que, Pai, as palavras que saírem da minha boca, do Senhor, Pai, venha transformar, venha frutificar, Pai, venha trazer chaves para a vida de cada um, venha destravar aquilo que está preso, venha levar para cada um, Senhor, para mais perto do seu propósito. Eu te peço, Espírito Santo, vem com mais essa noite, abre os céus neste lugar, toque os nossos corações, fale ao nosso espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 É uma honra estar aqui. Irmãos, quem nasceu de novo? Eu nasci 2 vezes. Amém. E você nasceu pela primeira vez para o mundo natural. E na segunda vez que você nasceu para entrar no reino de Deus. Então, eu não sou mais do mundo, mas agora a minha cidadania é no reino de Deus. Amém? E assim como o mundo tem regras e princípios, no reino de Deus também tem o quê? Princípios. Não quero falar nem regras, quero falar princípios. O Senhor estabeleceu princípios. Amém? E no reino de Deus não é igual, né? O mundo aqui, né? Que, eu não quero seguir esse princípio, eu dou um jeitinho. Eu mudo uma leizinha, eu mudo uma regrinha, eu finjo. Não existe isso. No reino de Deus, princípio é seguido. Se foi estabelecido algo por Deus, aquilo deve ser seguido para cumprir. Vocês lembram lá no Jardim do Éden, quando o Senhor falou assim: Eva e Adão, se vocês comerem deste fruto, o que vai acontecer? Morte eterna. Quando eles comeram do fruto, o que Satanás foi lá fazer? O Senhor disse o quê? Ele sabia o princípio, né? O princípio não era a morte eterna, ele foi cobrar de Deus o princípio. Porque Deus estabeleceu. E Deus, ele não muda princípios. Então, para nós avançarmos no reino de Deus, porque o Senhor nos chamou para avançar, amém? Nascer de novo, pessoal, é só o botão de start. É só o começo. Só começou. Depois disso é uma jornada. E para você chegar ao lugar que o Senhor quer te levar, para você ser transformado de glória em glória, você precisa seguir os princípios estabelecidos pelo Senhor. Amém? Ninguém avança no reino de Deus sem seguir os princípios que Deus estipulou. Não tem como. Não, você pode ser bonitinho, você pode... Não tem como. Não, impossível. Então, se eu quero avançar
para a minha identidade, para quem eu sou, para o que eu tenho que fazer, eu preciso fazer o quê? Conhecer os princípios. Amém? Então, hoje, nós vamos falar sobre 2 princípios no reino de Deus. Se vocês olharem, tem alguns personagens que tem só uma historinha pequena, tipo o Melquisedeque, tem só uns versículos sobre ele em alguns lugares. Né? Tem outros que tem quase que a Bíblia inteira sobre eles. Né? Jesus é a Bíblia inteira. Mas tem uma pessoa específica que na Bíblia é muito falado sobre ele. E quando eu vejo que é muito falado sobre a história dele, do início ao fim, do nascimento à morte, até sobre ele a gente sabe mais do que Jesus. Jesus, a gente sabe, nasceu 12 anos, só depois dos 30. Né? Mas Davi, a gente sabe quase que a vida inteira dele. Logo, eu entendo que tem muita coisa que nós temos que aprender com Davi. E algo interessante sobre Davi é que Davi... Um minuto. Quebrei. Tudo bem, depois vai lá outro, tia, por favor. Ok. Uma coisa que Davi aprendeu muito bem foi os princípios. Desde criança, ele aprendeu os princípios do reino. Ninguém sabia dos princípios como Davi. E ele mostra isso para a gente. Então, hoje, olhando a história de Davi, nós vamos aprender sobre os princípios. Amém? Davi foi um homem que tinha as promessas de Deus. Amém? A primeira vez que Davi aparece na Bíblia é quando ele foi ser ungido por Samuel. E qual era a promessa de Davi? Que ele ia ser o rei de Israel. Ele ia ser o rei do povo de Deus. Davi, ele não era ninguém. E ele foi ungido. E aí as pessoas esquecem que depois que Davi foi ungido, ele virou rei. Não. Passaram anos e anos de aprendizado para que aí então ele fosse ungido como rei. Davi, ele estava sendo 100% do tempo testado para que ele fosse aprovado para se tornar o quê? Rei. Amém? E o que validou Davi para alcançar a promessa do Senhor, e não só alcançar a promessa do Senhor, mas permanecer e completar até o final a sua jornada, foi a obediência aos princípios de Deus. Amém? Ok. Hoje, como eu falei, quero falar de 2 princípios. Que esses 2 princípios, eles andam muito juntos. E sem esses princípios, nós não vamos avançar. O princípio número 1, vamos lembrar lá da história de Davi. Davi foi ungido. Davi fazia o quê? Ele era pastor, certo? E ele cuidava do quê? Das ovelhinhas. Ele matou leão, ele matou urso, só que teve um marco na vida de Davi. Qual foi o marco na vida de Davi? Foi quando ele matou quem? Golias. Foi quando ele matou o gigante. Quando Davi, ele matou o gigante, ele começou a andar mais próximo do propósito dele. Depois que Davi matou Golias, lembra, gente, ele ia virar o quê? Rei, não era? Depois que Davi matou Golias, ele entrou em palácio. Amém? Estava mais perto, né? Antes ele estava lá cuidando das ovelhinhas. Depois o gigante, ele começou a fazer o quê? Entrar no palácio. Estava mais perto, né? Não só isso, Davi, ele casou com a filha do rei. Quando você casa com a filha do rei, você vira o quê? Príncipe, não é? Então, depois que ele matou o gigante, ele avançou vários passos mais próximo de alcançar a promessa dele. Amém? Só que, gente, vamos lembrar uma coisa. Como que foi que Davi matou o gigante? Davi estava tendo uma guerra contra os filisteus. O povo de Deus, Israel, e os filisteus, não era? E quase todos, na verdade, na Bíblia a gente sabe de 2 irmãos. 2 irmãos mais velhos de Davi estavam lá lutando. E aí, eles estavam há muito tempo lá, porque ninguém matava o gigante. Ninguém. Aí Jessé, que é o pai de Davi, falou assim: Davi, deixa as suas ovelhas.
coloca outro, porque o pastor não deixa a ovelha sozinho, né? Então coloca outro pastor para cuidar das suas ovelhas e vai lá no acampamento dar para os seus irmãos comida. Então, o que Davi foi fazer lá não foi matar gigante, gente. O que Davi foi fazer lá foi servir. Primeiro princípio do reino de Deus, servir. Observa, no ato de servir, ele chegou mais próximo da promessa dele. Sem servir, anota isso. Sem servir, você não chegará na sua promessa. Se você não serve, esquece, pode esquecer. Você nasceu de novo para nada. Só para ir para o céu, acabou. Já podia ir logo. Amém? É sério. Tem pessoas que esperam ser servidas, mas não servem. Quando você decide servir, você encontra seu destino. Porque Davi, ele encontrou o passo do propósito dele quando ele foi servir. Tem várias pessoas que ficam perguntando, principalmente os jovens, qual é o meu propósito? Não é não? Não pergunta mesmo? Para que Deus me criou? Qual é o meu propósito? O que o Senhor quer que eu faça aqui na terra? Né? A gente sempre liga isso ao ministério. Não tem nada a ver, gente. O que o Senhor quer que eu faça aqui na terra? É para eu cantar? É para eu, sei lá, ministrar? O Senhor quer que eu vá às nações? O Senhor quer que eu vire médico? O Senhor quer que eu faça o quê? Quer descobrir? Comece a servir. Comece a servir na igreja, onde o Senhor te colocar. Quando você começa a servir, você descobre o seu propósito. Amém? Do que eu vou servir, Dandara? No que eu vou servir? É o quê? Para eu pregar na célula? É para eu servir na mídia? É para eu servir no quê? No que está precisando. Se o seu propósito é revelar Jesus, expandir o reino, onde está precisando revelar Jesus, expandir o reino? Quando eu quero servir só naquilo que eu acho que Deus me chamou, eu estou olhando para mim. Mas quando eu estou servindo no que precisa para expandir o reino, eu estou olhando com um propósito correto. Samuel não chegou lá, ungiu Davi e falou, o seu propósito é levar comida para os seus irmãos. Ele falou o quê? Você será rei. Você será rei. Mas Davi não começou servindo sendo rei. Ele começou servindo no que precisava. Enquanto ele servia no que ele precisava, ele encontrou o propósito dele. Ele matou o gigante. O que nós estamos esperando para servir? Eu lembro, eu comecei a lembrar de mim, né? Quem lembra onde eu comecei servindo? No ponto inicial de todo mundo. Passando slide. E foi passando slide que eu tive uma das primeiras maiores experiências com o Senhor. Eu lembro que a Ieda, que era líder, até olhava com raiva assim, tadinha. Não era com raiva, né? Desculpa a minha palavra. Mas eu olhava assim, feio para mim. Passa o slide, Dandara. E eu estava lá, sentindo a presença do Senhor, de olho fechado. Aí eu olhava para ela, passei. Não era? E até que um dia a pastora Eliane, ela chegou e falou assim, você acha que você vai ficar aí no slide para sempre? Onde a igreja está precisando de você. Onde o reino de Deus está precisando de você. Se você está sentado no banco esperando a promessa do Senhor que Ele falou, nunca vai chegar. Porque seja fiel no pouco e te colocarei onde? No muito. Amém? Não espera ninguém mandar você servir. Servir é a nossa identidade. Servir é a nossa identidade. Se alguém tiver que me mandar ser quem eu sou, opa, eu não tenho identidade. Concorda? Eu não entendi a minha identidade. Servir é minha identidade. Jesus, ele nos serviu na cruz para que nós
venhamos a servir. O que que Jesus fez? Gente, lavar o pé de alguém, antigamente, hoje, né? Tem gente que ganha muito caro para lavar o pé de alguém, né? As podólogas estão aí. Pensa no negócio caro, é podóloga, né? É muito caro. Mas antigamente, na época de Jesus, lavar o pé de alguém era algo extremamente humilhante. Vocês não têm noção. Era muito humilhante mesmo. Eles não tinham muito sapato, né? Então, eles tinham esse negócio de comer limpo, tananã. Então, quando você chegava na casa de alguém, um escravo, alguém menor, a pior pessoa ia lá lavar seu pé. Jesus, ele se humilhou e lavou o pé dos discípulos, e não com qualquer coisa, com o manto dele. O manto era algo muito sagrado também. Então, ele tirou o manto, se ajoelhou aos pés dos discípulos. Vocês viram o que Pedro fez? Não me lava meu pé não, você está doido. Porque era muito humilhante. E o que Jesus falou? Eu estou te servindo para que vocês façam, para que vocês aprendam a servir. Servir é a nossa identidade. O que Jesus veio fazer na terra? Servir. Ele se fez servo de todos. Nós temos que ser o quê? Semelhança de Jesus. Se a gente não serve, vigia. Não serve. O pastor falou melhor que eu. Não serve para nada. Literalmente, olha aí, não serve para nada. Caramba, gostei. Para que Deus te dá dons? Para quê? Para servir, não é? Para que Deus te leva a lugares? Daqui a pouco eu vou estar lá na Europa fazendo festa junto com o Mateus. Para que Deus vai levar ele para lá? Para o quê, Mateus? Servir. Para servir, de alguma forma. Para que Deus me dá habilidades? Para eu servir. Você não precisa dessas coisas para si mesmo. Não precisa. É para dar para o outro. Amém? Não existe essa de ranquear serviço. Pregar é melhor do que, sei lá, limpar a igreja. Para Deus não existe essas coisas. O maior é o que serve. Põe aí, bebê. João 21, 15 e 16. Às vezes, a gente espera estar muito bem para servir, né? Estou sem pecado, estou limpo, estou não sei o quê. O contexto desse versículo é que Pedro acabou de negar Jesus, e depois Jesus morreu, ressuscitou, e aí Pedro voltou a pescar. Não foi? Aí Jesus passou lá na praia, né? Eles não estavam pegando peixe, aí Jesus fez os milagres lá, e Pedro reconheceu Jesus. Aí, olha só, eles comeram um peixinho. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Aí, eu até já expliquei isso aqui na igreja, mas vamos de novo. No original, não é isso aqui, tá? Porque Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Não é isso. No original, tem 4 tipos de amor. Amor ágape, amor filéu, amor eros e o outro eu esqueci. Mas, enfim. Aqui, olha o que Jesus está perguntando para Pedro. Simão, filho de João, você me ama ágape? Você me ama a ponto de... Amor ágape é o amor de Deus. É o amor de entregar a vida por alguém. Você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? Isso é amor ágape. É isso que Jesus pergunta. Aí, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não responde ágape. Se você olhar o original, ele fala assim: sim, Senhor, eu te amo filéu. Que amor que é filéu? Amor filéu é amor de amigo. É um amor de amiguinho. É amor. Eu não vou entregar minha vida por você, mas eu te amo, tá? Então, Pedro está praticamente respondendo que não ama. Ele não está respondendo que ama. Ele está respondendo: eu te amo, mas não esse tipo de amor que o Senhor está esperando de mim. Pedro está realmente confessando um pecado. Não um pecado, mas como está o seu coração. Porque ele já entendeu que não é falar as coisas da boca para fora, né? Ele negou Jesus. Então, aqui ele está sendo 100% sincero com Jesus. Falando: eu não te amo ágape, eu te amo filéu. Olha o que Jesus responde. Não, pode voltar, bebê.
cuide dos meus cordeiros. O que ele está falando? Pedro, você não me ama ainda como deveria me amar, mas me sirva. Porque quando você começar a servir, o amor vai surgir dentro de você. Porque você vai começar a cuidar de pessoas. E você vai ter o mesmo sentimento pelas pessoas que eu tenho com você. Então, você ainda não é perfeito. Você ainda não me ama assim. Mas me sirva. Porque você vai começar a ser aperfeiçoado através do serviço. Pedro não entendeu. Olha só, 16. Novamente, Jesus disse, Pedro, você me ágape. Você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? Ele respondeu, sim, Senhor, eu te amo, filéu. Ainda não. E aí, Jesus responde, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, ele foi muito fiel a essa palavra. A ponto de ele não ser digno de morrer como Jesus. Pedro levou o Espírito para as igrejas, se você ler Atos. E você via como ele realmente desenvolveu o amor através do serviço. É muito interessante hoje, isso é muito real. Eu brinco com a Luma, né? Eu brincava com as meninas. O pastor foi muito ousado quando ele me chamou para ser líder de jovens. Foi Deus que mostrou para ele, porque, gente, tanto que eu pecava, ainda peco muito, né? E como peca, né? Mas, naquela época, meu Deus, eu fico, gente, que ousadia. Será que se fosse eu, teria me chamado também? Mas, era ver que tinha alguém abaixo da minha liderança. Eu não posso pecar. Eu não posso, porque tem alguém que eu estou cuidando. E aí você começa a ser aperfeiçoado. Hoje o meu temor é muito maior. Sirva. É igual o Gabriel pregou aqui no início. Ele falou, caramba, eu falei que eu sou cristão. Eu falei que eu sou cristão lá. Agora eu tenho que andar certinho. Né? Porque eu vou escandalizar essas pessoas. O amor de Jesus pelas pessoas começa a ser desenvolvido quando você começa a servir. Amém? Amém. Salmos 89. Versículo 20. Olha o que Deus está falando. Davi era profeta, Davi era rei, Davi era tudo que você puder imaginar. Davi era levita. Levita que eu digo, né? Ele louvava, ele não era da tribo de Levi. Enfim. Como que Deus chamava ele? Encontrei o meu servo. Davi. Ungiu com meu óleo sagrado. Pode passar. A minha mão sustentará e o meu braço fará forte. Nenhum inimigo o enganará, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor leal o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Põe no 20, Bernardo. Tudo 20, no 20. 89 e 20. Tudo isso por quê? Porque ele encontrou em Davi um servo. Será que quando o Senhor nos encontrar, Ele vai nos encontrar servindo? É sério? Será que quando o Senhor nos encontrar, Ele vai nos encontrar servindo? Deus encontrou Davi servindo. Deus chamou Raquel servindo. Deus chamou Eliseu servindo. Nossa vida é para servir, pessoal. Isso é um princípio. Não espere ninguém te chamar. E não é o que eu quero fazer. É onde precisa de mim. E deixa eu te dizer, precisa muito. Precisa muito mesmo. Como nós precisamos. Eu vou dar um exemplo. A mídia. Ou é o Bernardo ou é o Matheus. E quando é no louvor, só estão os dois lá. Será que ninguém mais pode passar slide? Ou o Gabriel, de vez em quando, né, Gabriel? O Gabriel está no baixo agora. E o pessoal que todos os louvores estão aqui louvando. E nunca está ali para receber também como precisa. E quanto mais nós servimos, mais pessoas Deus traz. Porque tem pessoas para servir. Amém? Dandara, e tem como eu viver minha vida sem servir?
Josué vai responder para nós. Josué 24, 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. O que o Josué está falando aqui? Ou você serve Deus, ou você serve outra coisa. Porque a sua identidade é servir. Jesus mostra para a gente o que nós somos. E Ele é o servo de todos. Então, a minha identidade é servir. Se eu não sirvo ao Senhor, eu sirvo outra coisa. Talvez não sejam os deuses do Eufrates ou dos amorreus, mas talvez eu sirva ao meu celular. Talvez eu sirva a mim mesmo. O que nós fazemos é servir a mim mesmo. Ah, eu não vou para tal lugar porque eu quero ficar dormindo. Estou servindo a mim mesmo. Ah, eu não vou para a igreja porque, sei lá o quê. Estou servindo a mim mesmo. Eu não estou servindo ao Senhor. Né? Lá no Juízo, Jesus fala: Senhor, quando nós te servimos, quando cuidou dos órfãos e das viúvas. Servir ao Senhor é servir aos dele, aos que estão precisando dele. E se nós não servimos ao Senhor, nós estamos servindo outra coisa. Eu te garanto, quer crescer espiritualmente? Leia a Bíblia. Ore, isso aí você já sabe, Jesus. Mas se você não servir, você não vai crescer. Porque onde é que você vai aplicar isso aqui? Eu estava falando com a Luma, a gente tem momentos na nossa vida que a gente dá um boom de crescimento espiritual, né? Isso aconteceu comigo quando o pastor me colocou para liderar jovens. Porque eu precisei buscar ao Senhor. Quando você começa a servir, você vai ver que você não consegue fazer nada. Não consegue, gente. E eu estou aprendendo isso mais e mais. Não tem como. Você vai. E outra, olha que legal. Parábolas dos talentos. É a parábola dos talentos. Deus me deu os 10 talentos. Né? E eu fui e usei os 10 talentos. O que o Senhor vai fazer? Multiplicar, me dar mais. Mas o que Ele vai fazer com aquele que recebeu um talento e não fez nada com o talento? Ele vai ficar lá quietinho? Não. O Senhor arranca o talento dele. Dá para quem está usando o talento. E esse vai para o choro, ranger de dentes, e vocês já sabem. Quanto mais eu sirvo o Senhor, mais o Senhor derrama sobre mim. Porque para que você vai ter unção se você não usa? Não é? Para que o Senhor vai te derramar dons se os que Ele já te deu você não usa? Para que o Senhor vai te derramar unção, óleo, tudo isso que a gente fica buscando? Para que Ele vai derramar mais da presença se não é para você extravasar? Não vai. Não vai. Pare de buscar dons. Pare se você não for servir. Não busca mais. Não me irrita. Amém? Princípio 1. Sirva. Mas, vamos para o princípio 2. Acho que todo mundo entendeu, né? Dandara, onde que eu vou servir? Pergunta o pastor. O pastor vai te dar na mesma hora. Pergunte para mim, pergunte para a tia do louvor. Pergunte. Você vai ter um lugar para servir. E se não tiver, a gente cria um ministério aqui. Amém? A palavra de Deus fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore para que o Senhor dê mais trabalhadores. Não é esse o versículo? Senhor, nós estamos aqui. Amém? Princípio 2, e esse é o que eu quero tocar mais forte aqui. João 12, 26. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. Final do versículo. O meu Pai honrará aquele que me serve. O meu Pai honrará aquele que me serve. O segundo princípio, infelizmente não é muito falado, é o princípio da honra.
Princípio da honra. O Senhor me mostrou claramente a importância do princípio da honra. Para que nós alcancemos o lugar que o Senhor vai nos levar, é necessário que o Senhor nos honre. Até eu, né? Eu pensava assim, Senhor, eu não preciso da honra, não preciso que outras pessoas me honrem, né? Eu estava pensando, não preciso disso. Mas nós precisamos. Nós precisamos da honra do Senhor. Se o Senhor não nos der honra, porque imagina, é a mesma coisa do exemplo da Luma. Quando minha mãe viajou para os Estados Unidos, a Luma ficou cuidando da loja da minha mãe. Se a minha mãe não desse para ela honra e autoridade, ela não ia conseguir cuidar da loja. Porque a minha mãe deu para ela. As meninas faziam a Luma de gato e sapato, ainda mais ela que é muito boazinha, né? Sem o Senhor nos dar honra, nós não vamos chegar onde Ele quer que nós chegamos. Nós não vamos chegar. Só que para o Senhor nos dar honra, é necessário algo. Você não cresce no reino de Deus se você não honra. Para o Senhor te dar honra, é preciso que você honre. Entenda, quem nos dá honra é o Senhor. Mas, para que nós venhamos receber honra do Senhor, nós temos que aprender a honrar. Amém? O princípio da honra é algo extremamente importante. E se você olhar, uma das coisas que mais Davi aprendeu foi isso. Da pior forma possível, Davi aprendeu o princípio da honra. E ele foi muito fiel a esse princípio. Por isso que Davi foi tão honrado pelo Senhor. Davi, que chamou Jesus de quê? Filho de quem? Davi, não é? Não é? Estrela de Davi. Olha como Davi foi honrado. Mas Davi, ele só foi honrado porque ele honrou. Amém? Olha só. Engraçado, se você ler a história de Davi, o inimigo, uma das coisas, né, que mais atacava ele era para ele desonrar. Muito, muito. Usavam até os amigos dele. E aí teve uma situação. Qual foi o contexto? Davi foi ungido rei, porque o rei anterior a ele, Saul, foi rejeitado pelo Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor e o Senhor rejeitou Saul. E aí o Senhor falou para Samuel, que era o profeta, eu vou escolher um rei segundo o meu coração. E ele escolheu Davi. Davi foi ungido pelo Senhor. Mas Saul não saiu do reinado. Saul continuou lá. Porque Davi não estava pronto. E aí, depois que Davi matou Golias, Saul começou a sacanear muito. Porque Saul entrou inveja no coração de Saul. E aí, porque a galera ficava cantando a musiquinha, né? Saul matou milhares. Davi matou dezenas de milhares. E isso feriu o orgulho de Saul, porque ele era um guerreiro. E ele começou a querer matar. Ele ficou endemoniado. E ele começou a querer matar Davi. Só que quem escolheu Saul como rei? Deus. E quando Deus coloca, quem que tira? Deus. É Davi que tira? É Deus quem tira. E aí, aconteceu que Davi teve que fugir de Saul, porque Saul realmente queria matar Davi. E aí, Deus honrou Davi, deu algumas pessoas para compor o exército de Davi. E Saul tinha um exército dele, gigante. E aí, Davi se escondeu com o exército dele na caverna. Já prepara aí, bebê. É 1 Samuel 24. Davi se escondeu com o exército dele na caverna. E olha que coincidência. Saul ficou com vontade de fazer as necessidades. A Bíblia não fala se era o número 1 ou número 2, nós não sabemos. Mas ele ficou com vontade de fazer as necessidades dele. E aí não tinha banheiro na época, gente. Onde que o rei foi fazer as necessidades dele? Na caverna. Justamente a caverna que Davi estava com seu exército. E Saul foi sozinho, né? Porque ele imaginou,
Não vai ter ninguém na caverna. Quem vai estar na caverna? Eu vou sozinho. Ele tinha 3.000 pessoas com eles, homens guerreiros, mas ele foi, até porque, né? Ninguém quer te ver fazendo as suas necessidades, né? É porque ele vai sozinho mesmo. Coitado, o exército inteiro viu ele fazendo as necessidades. Enfim, ele entrou na caverna dele, e aí, olha só, põe lá no versículo 3. No 3. Ele foi aos currais de ovelha que ficavam junto a... Tá certo? Ah, tá certo. Ao caminho, como ali havia uma caverna. Saul entrou nela, olha, a Bíblia não fala o que era, para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Quantas cavernas, né? Tinha que ser justo essa. Olha o que os soldados disseram para Davi. Este é o dia que o Senhor te falou, Davi. Todo mundo sabia da promessa de Davi, até o próprio Saul. Este é o seu dia, Davi. Olha só o que o Senhor te falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que você quiser. Eu não sei quando é que, né? Enfim. Então, Davi foi com muito cuidado. Davi foi. Ok. Davi foi. Então, os amigos soldados, ele falaram: Davi, agora é a hora. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Você está aqui, na sua caverna. E aí, Saul veio logo fazer necessidades aqui sozinho. Foi Deus. E aí Davi se empolgou, né? Realmente, foi Deus mesmo. Aí, olha só. Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto. Lembram que o manto é honra? Cortou uma ponta do manto de Saul, sem que Saul percebesse. Davi, porém, o espírito, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Como ele é sensível, né, ao espírito, ele cortou a pontinha do manto de Saul e ele sentiu a consciência pesada. Sabe o que isso quer dizer? Quando está tudo muito óbvio para você fazer e parece que é, o Espírito Santo vai te falar se é ou não. E disse, rapidinho, ele sentiu a consciência pesada, ok? Próximo. E disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Honra. A pessoa queria matar. A pessoa desonrava Davi. E mesmo assim, ele chamava ele de meu Senhor. A ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois Saul é ungido do Senhor. Próximo. Com essas palavras, Davi, líder, ensinou para os discípulos dele, né? Conteve os soldados. E isso aqui é interessante. Davi ensinou para os dele, para que no futuro os dele não fossem contra ele também. Né, não? Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Saul saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, honra, humildade. Davi sabia que ele ia ser rei, mas na hora do Senhor. Agora o rei é ele. Ó rei, meu Senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, prostrado com o rosto em terra, a quem queria matá-lo. E disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje, o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei. Pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido. E depois dessa história, Saul fica tão constrangido com a honra de Davi que para de persegui-lo por um instante. Né? Depois ele tenta de novo. Está vendo o poder da honra? Este é o poder da honra. E Davi aprendeu bem cedo. Nós não podemos apressar o processo do Senhor. E o que o inimigo sempre tentava fazer com Davi, até usando os próprios amigos dele, era fazer com que ele desonrasse. Se ele desonrasse, ele ia quebrar o princípio da honra. Ele não ia poder ser honrado por Deus.
E se ele desonrasse, se ele matasse o Saul, ele queria levar ele ao lugar da promessa. Quem que leva a gente? Deus. Amém? Davi tinha uma promessa? Tinha. Davi ia virar líder? Ia. Geralmente a gente desonra quando a gente não confia que o Senhor tem a promessa para nós. Davi ia virar rei no lugar de Saul? Ia. Mas na hora certa. Porque antes, Davi tinha que aprender a honrar. Ele tinha que aprender a honrar. Porque só assim ele poderia ser honrado. Porque se você não honra quem Deus escolheu, como que ele ia ser honrado por Deus? É injusto, concorda que é injusto? Como que Deus vai derramar honra sobre alguém que não sabe honrar? Vocês lembram aquela parábola que o Senhor perdoa alguém e depois essa pessoa não perdoa o próximo? Injusto. O Senhor não vai derramar honra sobre nós enquanto nós não aprendermos a honrar. Amém. Amém. Quando eu não honro o meu líder, eu digo, Deus, eu não concordo com o Senhor. Não é? Imagina, o pastor Josmar, ele foi o escolhido pelo Senhor. Alguém duvida disso? Ah, isso dá mais. Não, né? Ele foi escolhido pelo Senhor. Se eu não honro o meu pastor, se eu não honro quem Deus escolheu, eu estou dizendo para Deus, eu não concordo com o Senhor. Não era o pastor. Isso é forte. Amém? O inimigo, ele vai sempre tentar nos atacar nos princípios. Porque ele sabe as regras. Por que ele foi para Adão e Eva e falou como fruto? Porque ele sabe as regras. Ele sabe que ia vir morte. Então, ele vai te levar a tentar nos princípios. Então, se é um princípio a honra e eu não honro, ele vai me atacar nisso. Porque se eu não honro, eu não recebo honra. E se eu não recebo honra, eu não chego no lugar onde eu vou fazer diferença. No lugar onde o Senhor quer me levar. Amém? Anota. Se você não honrar, você não será honrado. Nunca. Amém? E aqui tem algo interessante. Honrar é o princípio do Senhor, né? Só que, por exemplo, o pastor não precisa que nós o honremos. Quem vai honrar, a Tiara falou isso. Quem que honra é Deus. Quem que precisa da honra? Eu preciso honrar. Mas ele não precisa que eu honre. Ele não precisa que eu honre. A Maria não precisa que eu a honre. Quem honra ela é Deus. Eu preciso honrar. Porque é para Deus me honrar, eu tenho que honrar. Amém? Olha Salmo 62, versículo 7. Olha o que Davi, ele nos ensina muito sobre honra. Pode pôr, bebê. Salmo 62, 7. Olha o que Davi falou. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme e a minha honra depende de Deus. Salmos 84, versículo 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Quem nos honra é o Senhor. Aí, Davi foi um bom pai, né? Ele ensinou bem para o filho dele, Salomão. Olha o que Salomão falou em Provérbios 25, versículo 27. Olha só. Pega a dica. Eu sou nutricionista. Lê ali, ó. Mel é açúcar, tá? Antes não tinha. Aqui, ó. Comer doce é o quê? Demais não é bom. Pegou, irmão? Pegou, né? Comer mel demais é doce. Não é bom, ok? Quem gosta de doce, tá rindo por quê? Nem é honroso buscar a própria
Não é honroso buscar a própria honra. Para eu buscar minha honra, eu tenho que passar em cima de alguém. Isso é pesado. Não é honroso. Sabe que Jesus ensina sobre honra? Ele fala, ele ensina para os seus discípulos, quando vocês chegarem no banquete, não sentem no melhor lugar. Porque às vezes, alguém com mais honra que você vai te expulsar. É melhor que você sente no pior lugar e essa pessoa vai te honrar e te colocar lá. Não é mais honroso? A honra vem, a gente não busca. A gente só dá. Amém? E não comam doce demais, por favor. Senão nem vai dar tempo de Deus te honrar. Não vai dar tempo. Porque, ó, entenderam? Vocês entenderam, né? Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor filéu, fraternal. Preferindo o quê? Dar honra aos outros mais do que a vocês. Tem algo muito interessante sobre honra também. Marcos 6, versículo 1. Isso aqui, olha, guarda no seu coração. Porque se você quiser crescer no reino de Deus, e como todos nós devemos querer, essa é uma das chaves. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus... Jesus saiu dali e foi para a cidade dele, tá? Para a cidade que ele nasceu. Acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro? Lembra, gente, que a gente está na cidade de que Jesus cresceu, tá? Olha o que as pessoas de lá que conheciam Jesus estavam falando. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui, quem tem dúvida se Jesus tem irmão, ele tem, tá? Aqui, ó, vários. Não estão aqui conosco as suas irmãs, tinha irmã também. E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhe disse, só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Pode continuar, só até o 5. Ele não pôde, aqui está a chave, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Quando você honra alguém, você extrai o melhor de Deus daquela pessoa para a sua vida. Amém? Jesus não pôde fazer milagres. Não é porque ele não é poderoso, entenda, não é. Ele pode fazer o que ele quiser. Amém? Mas porque existe um princípio da honra. E se eu não honro, eu não consigo extrair daquela pessoa o que Deus derramou sobre ela. Isso é muito forte. E eu te digo isso com a maior clareza do mundo, não só porque é a palavra, mas porque eu vivi isso de um lado e de outro. Eu só comecei a extrair o que o pastor tem e o que a Maria tem quando eu aprendi a honrar. E eu vejo jovens. Pastor pode ver como esse princípio é real. Os jovens que mais me honram são os que mais extraem de mim. Não tem como. Não tem como. Se você quer extrair algo que Deus derramou sobre alguém, honre essa pessoa. Honre essa pessoa. Amém? A mesma coisa para Deus, se você não honra a Deus. Não é? Quando você honra alguém, você extrai o que aquela pessoa tem de melhor para te entregar. E isso é real, porque é um princípio. Amém? Por que eu estou pregando isso? Às vezes alguém pode pensar, né, Dandara está pregando isso porque ela é líder. Tem nada a ver. O Senhor me ensinou isso. E eu vou contar uma experiência para vocês. Titiara é testemunha aqui, o Juan também.
como eu era uma pessoa bem desonrosa. Gente, eu nunca vou me esquecer. No dia que eu cheguei, né, tinha uma reunião, né? Você lembra, tia? Uma reunião. Não, é porque acho que foi mais forte comigo. O pastor deve lembrar também. Tinha uma reunião que o pastor fez, eu, o Juan e a tia. Na oficina. Na salinha de... No gabinete. No gabinete do Senhor. Gente do céu. Pastor sofreu comigo, né, pastor? Diz aí. Não sabia o princípio da honra. Não sabia o princípio da honra. Às vezes, eu poderia estar até certa, mas por desonra, eu quebrei o princípio. Eu lembro também, teve uma outra experiência que eu estava brincando com o pastor, brincando. E aí o pastor falou alguma coisa, aí eu fiz assim, né? Aí a Luma se escandalizou. Dandara, vai lá e pedir desculpa pro pastor. Aí eu não. Só que aí aconteceu, não, porque era brincadeira. Cara, da mesma forma que Davi, como é que foi a palavra que falaram dele? Que ele se incomodou, né? A consciência pesou. Cara, eu não consegui ficar o culto seguinte em paz. Aí o pastor, você lembra semana passada? Aí ele, o quê? O quê? Você lembra, pastor? O quê? Não, pastor, que eu coloquei a mão assim para você. Ah, menina! O pastor não precisa da minha honra. Ele nem lembrava, mas eu preciso honrá-lo. Amém? E um dia a Maria falou para mim assim, né? Quando eles foram visitar lá o Juan. A Maria falou assim, Dandara, que vocês foram num culto lá, né, na igreja da cidade. E aí ela falou que o pastor falou lá que você só consegue dar o que você recebe. Não é? Então você só dá honra. Ela falou essa frase, se você dá honra. E aí o que aconteceu? Eu tive uma experiência com o Senhor de um jovem que antes ele era igual a mim. Eu afrontava também. Mas o Espírito Santo transforma qualquer pessoa. Que deixa ser transformada, o Espírito Santo transforma. Qualquer um que deixa ser transformado, não importa mais fácil, mais difícil, não tem isso para Deus. E aí, beleza. Só que aí, a partir de uma transformação, nos últimos tempos, sem essa pessoa perceber, o Senhor me mostrou essa pessoa me honrando. Sem essa pessoa perceber, o Senhor me mostrou essa pessoa me honrando. E aquilo me constrangeu muito. Porque eu falei, caramba, eu olhei e eu vi Deus. Eu vi Deus, Senhor. Não era porque era sobre mim, é porque eu conseguia ver Deus na pessoa. E aí eu cheguei e falei para Deus, Deus, eu também sou assim? Eu também honro dessa forma? Porque isso foi, às vezes Deus te mostra através de outra pessoa. Porque isso foi tão lindo, foi tão bíblico, foi tão Jesus, foi tão Espírito Santo, que eu também quero revelar Deus assim. Eu também quero revelar Deus na forma como eu honro. E eu falei, Deus, eu também honro. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que honra. Me ajuda, Senhor, a honrar quem deve ser honrado. Porque olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 17, 26. Põe aí, bebê. Provérbios 17, 26. Não é bom castigar o inocente. Aí está diferente. E castigar o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Na minha fala assim, ó, não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Existem pessoas... É isso mesmo. É que a palavra foca mais. Olha só, 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5. Da mesma forma, jovens, nós. Amém? Sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E eu falei, Deus, eu honro
Perguntei para Deus, porque Deus, ele me sonda. Deus, às vezes eu respeito, mas eu não honro. Deus, ele me sonda. Deus, ele me conhece. Sabe como que Deus vai responder a gente? Ele responde da seguinte forma. Ele vai te dar uma oportunidade para você honrar. Se você honrar, aprovado. Deus está falando, você honra, parabéns. Se você não honrar, na mesma hora, o Espírito Santo vai. Opa, aí eu, caramba, Deus, eu não honro. É assim, o Senhor nos mostra nas experiências. E aí, o pastor me ligou. Não deu certo nossa reunião, né, pastor? O pastor me ligou. E aí ele falou assim para fazer algumas coisas que na minha cabeça não fazia sentido. E nessa época eu estava lendo um livro. Nessa época eu estava lendo um livro de identidade de Davi. E nesse livro ele fala assim, olha, gente, o Espírito Santo é incrível. Sua obediência e compromisso com o líder, sua honra com o líder, nunca vai ser testada até que você discorde dele. Na mesma hora que o pastor me ligou, e é uma coisa boba, que não concordava, na mesma hora, o seu compromisso com o líder nunca vai ser testado enquanto não aparecer uma situação que você discorde dele. E lá ele continua. Quando você discorda e permanece fiel em seu serviço, enquanto honra seus líderes, portas serão abertas para você. Aí na mesma hora, eu estou sendo testada. Na mesma hora eu falei, Senhor, eu estou sendo testada e dessa vez eu serei aprovada. Eu não quero passar por outra experiência, eu vou ser aprovada. Pastor, amém. E aí foi incrível, porque depois eu estava lá lavando louça, aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Dandara, você não sabe tudo. E o pastor tem muito mais experiências com que você, que talvez ele está vendo coisas que você não vê. Por isso, a honra. E aí depois eu fiquei, caramba, o pastor está certo. Meu Deus, o pastor estava certo, porque o Senhor me convenceu. Mas antes, eu precisei ser testada para ver se eu honrava ou não. E aí, nem contei esse pastor, mas alguns dias depois, eu ia dormir, né? Tomei minha melatonina para dormir. E a melatonina, gente, ela não é remédio para dormir. Mas é um hormônio que te faz pegar no sono. Né? E às vezes está faltando, porque você está mexendo muito em tela, já está faltando, enfim. Tradução era para dormir, só eu quero dizer isso. Eu tenho minha melatonina para dormir. E aí o Espírito Santo começou a me voltar ao meu passado. Ele começou a voltar ao meu passado. E por que eu me converti, né? Por quê? Eu fiquei limando. Fui morar na minha tia, minha tia era da igreja, aí com vergonha dela ir sozinha, eu não queria ir, mas com vergonha eu ia, né? Às vezes eu não ia mais, aí eu tinha vergonha dela sair. Eu não falava nada, né? Mas a Titiara, o Bernardo conhece, né? A cara dela diz mais do que 1000 palavras. Aí eu tinha vergonha, né? Aí eu, caramba, tem que ir. Não queria de jeito nenhum. Só que quando chegava aqui na igreja, quem parece estava me esperando na porta? Pastor Josmar. Aí eu, vamos embora, tia. Não, a Titiara conversando. A Titiara ficava conversando com a Maria. A Titiara ficava conversando com todo mundo. Eu, caramba, eu quero ir embora. O pastor está aqui me alugando. Não era assim? Nossa, era uma pressa para ir embora. Uma pressa. Não, o pastor, se eu tivesse no carro, ele ia. Não era assim. As janelas podiam estar fechadas. Se eu tivesse atrás, ele colocava a cabeça dele lá. Quem já passou por isso? É ou não é? E aí eu comecei a lembrar que aí eu era assim, eu também era meu time da falar, não, né? Aí o pastor, vem aqui na oficina. Aí eu ia. Tinha que ir, eu ia. Aí eu ficava com raiva, que às vezes, demorava. Aí eu tinha que ler os versículos. Só que foi isso que me converteu. Amém? E o Senhor começou a me lembrar todas as vezes que o pastor ia lá e realmente dava a vida dele por mim. Gente, eu não consegui dormir por muito tempo. Eu só conseguia chorar. Eu, caramba, o pastor revela muito Jesus. O pastor revela muito Jesus. E
não é que eu não conseguia ver antes, mas quando eu honrei, eu consegui extrair dele o que Deus derramou para me ensinar. Amém? E eu comecei a lembrar as coisas. Caramba, como o pastor prega. Como o pastor tem coragem de falar aquilo, né? Eu não teria. Nossa, como o pastor foi sábio nessa situação. Tinha alguma situação com o jovem que eu não conseguia resolver. E ele, nossa, como ele foi sábio. Quando nós começamos a honrar, o Senhor começa a nos mostrar aquilo que Ele quer derramar sobre nós através do nosso líder. E se hoje nós estamos aqui e o Senhor deu uma liderança para nós, é porque Ele quer que nós venhamos a aprender com essa liderança. E eu só vou conseguir aprender quando eu começar a honrar. Não é porque Ele precisa, é porque eu preciso. Então, se eu não honro, eu não cresço. Outro exemplo. Eu conversei com a Maria ali na salinha, 5 minutos. E ela me ensinou uma coisa tão grandiosa. Para ela talvez não seja, mas para mim foi. Que se eu não parar para ouvir e honrar o que ela tem para me dizer, eu não vou aprender. Se o Senhor colocou líderes sobre a nossa vida, por mais que eles errem, é porque tem algo que o Senhor quer nos ensinar através dele. Amém. Eita, olha a hora. Meu Deus, desculpa. Como honrar? Estou acabando. Não precisa. Como honrar? 1. Seja humilde. Provérbios 15, 33. Tá certo? Ok. Tá certo. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor. Um outro versículo fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a humildade antecede a honra. Sem humildade, você não vai honrar. E se você não honrar, você não é honrado. 2, isso é forte. Não fale mal. Não fale mal. Quando você começa a falar mal dos... É a pior coisa para você desonrar. Às vezes é melhor você falar mal na frente dele do que... Muito melhor. Muito melhor. Quando você fala mal, você está desonrando. E às vezes falar mal não é... olha como ele é isso. Às vezes é chegar em outra pessoa e falar, eu não concordo com o que ele está fazendo. Não concorda? Fala com ele. Amém? Não falar mal é honrar. Vigie os seus olhos. Defeitos até um tolo consegue ver. Até um tolo consegue ver o defeito de alguém. Mas ver o coração só o Espírito Santo. E se você não estiver alinhado com o Espírito, você só vai ver mesmo defeitos. Até porque, se você só vê defeitos, você vai se afastar e você não vai receber aquilo que aquela pessoa tem para te dar. Então, vigie seus olhos. Defeito até um tolo vê. Vê o que o Senhor derramou sobre essa pessoa, que é o que o Senhor quer derramar sobre você também. Honrar, 4, não é idolatrar. Até por conta disso, a pessoa tem defeitos. Se ela fosse perfeita, né? Aí você poderia idolatrar, mas não tem. A pessoa não precisa dar sua honra. Porque quem dá a honra é Deus. Você que precisa honrar. 5, tenha um coração ensinável. Aceite que você não sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo. Isso foi o que Deus me ensinou quando eu fui testada. Por Ele mesmo. Eu não sei de tudo. Essa pessoa, meu líder, minha líder, já passou por uma jornada que não quer que você passe também. Quer que você continue. Que os erros que ele cometeu, você não cometa. Amém? Você não sabe de tudo. 6, dê atenção que a pessoa fala para você. A ovelha ouve a voz do pastor.
Ovelha é um dos animais mais insignificantes que tem. Se ele não tiver um pastor, ele se escambalha. Se você não tem uma liderança, ou se você tem, não escuta a voz, sinto muito. É como uma ovelha perdida. Escute, quando a Maria chegar e falar, Deus mostrou uma coisa, seja desesperado, desmarque todos os seus compromissos. Quando um líder chegar, quero conversar com você, não tem nada acima disso, a não ser que seja inadiável. Quando o pastor mandar, preciso conversar com você, é a voz de Deus na sua vida. Vá na hora. Não, é o seu líder. Isso é honra. Não concordo com o que ele está falando. Escute e leve ao Senhor. Amém? Se um líder fala com você, tenha tempo. Sabe por quê, gente? É um privilégio ser um líder, ter um líder. É um privilégio. Quem está no mundo não tem conselho de ninguém. Mas não é a pessoa, é um privilégio você ter o conselho de alguém. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, Dandara, se o jovem não te escuta, o problema dele, porque é um privilégio ele ter alguém para direcionar. Não leve o peso, porque ele tem o privilégio de ouvir alguém que tem a voz de Deus na vida dele. Amém? Ter um pastor e um líder na nossa vida é um privilégio. 8, pelo amor de Deus, não minta para o seu líder. Pelo amor de Deus. O líder é o seu pastor, a voz de Deus na sua vida. Tem como você mentir para Deus, gente? Não minta para o seu líder. Pelo amor. Olha, deixa eu falar uma coisa. Deus mostra. Não mostra? Não adianta. Você pode mentir. Estou em pecado. Mentir. 2 pecados juntos. Deus, Ele mostra. Por quê? Porque a pessoa ora por você. A pessoa acorda de madrugada por você. E Deus nos mostra para te escandalizar, mas para cuidar de você. Não minta para o seu líder. Deus mostra. Se ele pedir para você fazer alguma coisa, faça. É antibíblico, não faça. Se ele te der uma oportunidade, vá. É uma oportunidade de Deus. Amém? E o último, confesse seus pecados para o seu líder. Amém? Nós precisamos crescer em honra. Honra, 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 honra. Quando nós honramos alguém, quando nós honramos nossos líderes, o Senhor nos honra. E não tem coisa melhor nessa terra do que o Senhor nos honrar. Amém? Vamos levantar de pé, eu peço perdão pelo horário, eu não percebi. Vamos fechar nossos olhos? Vamos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós desonramos nossos líderes, amém? E vamos pedir para o Senhor, peça no seu lugar, Senhor, me ensina a honrar. Senhor, me mostre se eu não honre. Peça para que o Senhor te mostre. Amém? Fale com Deus. Pai, eu creio que o Senhor está aqui, Pai. Pai, a tua presença é real. Assim, Senhor, eu te peço como o Senhor me ensinou, como o Senhor me alertou. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha ensinar e alertar a igreja. Que não seja, Pai, algo porque eu falei, mas porque seja algo que o teu Espírito venha ministrar sobre nós. Eu oro, Pai, assim como Davi honrava, Pai, Saul, que nós venhamos a honrar. E, irmão, às vezes você pode falar, é muito difícil honrar essa pessoa, é muito difícil honrar os meus pais, eles são difíceis. Deixa eu te falar, Deus trouxe o pior exemplo na Bíblia para te mostrar que é possível. Davi honrou quem queria matar ele. Será que para nós é tão difícil assim? Senhor, nos ensina a honrar como Davi honrava. Nos ensina, Senhor, a cumprir os seus princípios, Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração de servos, Pai. Nos dá um coração humilde, Deus. Nos dá um coração, Pai, segundo o seu coração. Nos ajude, Senhor, a não olhar os defeitos como todo mundo olha, mas ajude-nos, Pai, a ter os olhos de Jesus, que quando viu aqueles discípulos, ele viu algo diferente. Nos ajude, Senhor, a ver algo diferente. Pai, nós não queremos perder o que o Senhor tem para nós nessa terra, Senhor.
Nós queremos chegar a este lugar que o Senhor tem para nós. Nós queremos chegar a este lugar, Senhor. Por isso, meu Deus, nos ensina os princípios. Nos mostra o que nós precisamos consertar. Nos mostra o que nós precisamos mudar, Senhor. Nos coloca de volta a caminho, Pai, se nós desviamos de alguma maneira. Eu te peço, Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensine a honrar e a servir. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus.